Olá, professor e professora da classe de jovens aí da Escola Dominical. Nós estamos aí na gravação do nosso segundo vídeo como subsídio da nossa lição. E hoje é a lição 2. Nós vamos falar sobre... Olha o título dessa lição, que interessante. Estudar, estudar e estudar. A necessidade do ensino e da sabedoria para viver bem. Na aula passada, a gente fez um panorama geral sobre o livro de Provérbios. Então o objetivo era realmente esse, dar uma entendida no que significa esse livro, o que ele pode nos oferecer. E agora a gente vai estudar o livro de Provérbios relacionando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que é a proposta da nossa revista desse trimestre. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Tem 3 objetivos importantes que nós precisamos alcançar na lição de hoje, e é importante você transmitir isso e na forma que você esboçar a sua aula, tentar transmitir para os alunos. A primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é compreender o que o livro de Provérbios compreender que o livro de Provérbios é estruturado como um livro educativo. Você sabia disso? O livro de Provérbios e a forma que ele é estruturado é para ensinar realmente, é para educar os jovens. Então a gente vai entender o que isso significa e como isso se aplica e tirar lições para o nosso dia a dia. A outra coisa que é importante, outro objetivo que nós temos, é que sintetizar que a nossa juventude, de modo geral, não se interessa tanto pelo ensino religioso e secular. Isso é um segundo ponto que a gente vai tocar no assunto aqui na nossa lição e vai ser muito útil e necessário para o nosso tempo. E a terceira coisa, que é um objetivo que nós temos como professores com essa lição, é que nós temos que incentivar a juventude a dedicar seu tempo a uma vida de estudos, tanto da palavra de Deus como de conhecimentos gerais, integrando tudo isso em uma vida cristã para a glória de Deus. Então esse é o objetivo final da nossa lição de hoje. Então, gente, esse título, esse tema é urgente para a nossa igreja, para os jovens do nosso ministério, para toda a comunidade cristã. Precisamos enfatizar esse título, estudar, estudar, estudar. A necessidade do ensino e da sabedoria para viver bem. Eu te convido agora a ler comigo Provérbios 1:5, que é o nosso texto-chave que está na lição aí. Diz assim: se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e que quem tem discernimento obterá orientação. Então aqui está dizendo sobre o sábio que deve ser ouvido, dar ouvido para obter conhecimento e ter discernimento. Esse é o texto-chave. Agora a gente vai ler aí o que está na sequência. Aprender tem uma grande relação com viver bem. É por isso que o livro de Provérbios é um convite para o discípulo aprender com a sabedoria. Olha que interessante para refletir aqui. Aprender tem uma grande relação com viver bem. Então, educação, ser educado, aprender, tem total relação com como vamos viver e viver bem. Isso aqui está relacionado e por isso essa lição faz tanto sentido para nós hoje. Tá certo? Vamos caminhar junto? O que a gente está vendo aqui na introdução? E quando eu vou sempre comentar e começar pela introdução, eu quero relembrar, os professores que não conseguiram assistir a aula anterior ou não tiveram esse contato, se você quiser saber sobre o panorama geral da nossa revista, os primeiros minutos da lição anterior, lá nós estamos fazendo uma síntese do que é o objetivo da revista desse trimestre. E hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre estudos, sobre educação, eu não posso deixar de enfatizar para você que o que eu estou fazendo aqui são breves comentários, pontuando alguma coisa que está na nossa revista, na revista que você tem em mãos. Mas é importante, quando você for ministrar a sua aula, depois de ler a revista, depois de assistir esse subsídio, você montar a sua aula, adequar a sua aula da melhor maneira possível para o contexto dos seus jovens que vão estar lá. Você não necessariamente precisa fazer a exposição da lição comentando tópicos, como eu vou fazer aqui, porque eu estou fazendo isso para te trazer algumas informações e uma explanação melhor do que está nessa revista. Mas você tem total liberdade de começar, às vezes, sua aula com uma gincana, com uma dinâmica, com uma conversa, fazendo perguntas para os alunos, deixar a aula de forma mais interativa para tratar esses temas que nós vamos trabalhar aqui. Use a criatividade, aproveite esse espaço que você tem com os seus jovens, porque o objetivo nosso é transmitir essa lição com excelência. Então, aproveite todo esse conteúdo que está sendo disponibilizado e prepare a sua aula, que eu sei que será de grande valor para cada aluno que estiver em classe, tá certo? Então essa introdução aqui que nós colocamos é que
o objetivo, o livro de Provérbios, se a gente ler Provérbios 1:8 e Provérbios 4:1, a gente vai entender que o livro é um relacionamento de um sábio com um aluno, com um discípulo. O livro de Provérbios está a todo momento dizendo assim: escute os conselhos, ouça, filho meu. A todo momento é alguém mais velho, é alguém sábio, ensinando o outro que está entrando na caminhada. Olha que interessante. O livro de Provérbios traz esse sentido. E por isso nós podemos falar sobre educação. Então a gente vai para o primeiro tópico. A gente dividiu essa lição em parte 1 e parte 2. Você vai perceber aí. A parte 1 a gente vai falar sobre o aprendizado e sobre a educação na Bíblia, na própria Bíblia. E depois a gente vai para a segunda parte. Então, o primeiro tópico aí da parte 1 tem como título A Necessidade do Estudo como Pano de Fundo das Escrituras. Então, se eu estou falando que o livro de Provérbios tem uma relação com a educação e com o ensino, antes de nós atentarmos a isso, eu queria te lembrar, e é importante talvez você lembrar aos alunos, é que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela coloca o ensino e o estudo como pano de fundo. Se a gente for lá, por exemplo, em Deuteronômio 6:7, a gente vai ver Moisés incentivando e pedindo para que os pais eduquem e ensinem seus filhos. Isso é fantástico. Se a gente caminhar mais um pouquinho, por exemplo, segundo a Crônicas, ali no livro histórico 15:3, a gente vai ver que os sacerdotes têm uma função de ensinar o povo. A todo momento, e os irmãos conhecem aquela passagem, quando Deus diz ao povo através do profeta, que o meu povo, ele peca, ele erra porque lhe falta conhecimento. O estudo da Torá sempre foi uma preocupação muito forte para a tradição de Israel, para o povo de Israel. E também foi um incentivo do próprio Deus de conhecer a sua palavra. Se a gente for ali para o período de Jesus, mais ou menos, é uma coisa muito interessante. Com 10 anos de idade, as crianças, como que era a forma de ensino dos jovens do período de Jesus, das crianças ali do período de Jesus? Eles aprendiam primeiramente na sua casa, com os seus pais. Isso já era um grande costume. Então eles aprendiam as coisas de Deus, aprendiam as coisas da vida ali na sua família. Esse era o primeiro contato que eles tinham. E com 10 anos de idade, eles já tinham decorado a Torá, ou a gente chama de Pentateuco. Eu estou falando dos 5 livros da Bíblia. Era comum as crianças com 10 anos de idade saber recitar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é uma informação interessante, mas por que é importante citar isso aqui? Se eu disse que Moisés incentiva os pais a ensinarem seus filhos, se eu disse que Deus cobra os sacerdotes de ensinar o povo, e o tema do ensino está ali, como consequência disso, é a grande preocupação da família e do povo em si em que as crianças aprendam. E o grande livro de ensino que eles tinham, diferente hoje quando a gente vai para a escola, nossa grande preocupação quando entra na escola é aprender o português, a matemática, a geografia, a história. Naquela época é um pouco diferente. O primeiro contato que eles tinham, o livro, a Torá, o Pentateuco, eles não entendiam simplesmente como um livro religioso. Ali tratava do livro sobre tudo, sobre a vida deles, de como eles deveriam viver, como eles deveriam agir, de como eles deveriam se relacionar com Deus. Isso era tudo integrado. E eles começavam, o primeiro contato, a educação básica deles se dava com um contato com a Torá. E eles, com 10 anos, já aprendiam a recitar, já sabiam essas informações. Saber disso é interessante porque a gente se surpreende com um episódio de Jesus conversando com os doutores da lei. Jesus bem novo, lá em Lucas 2. Só que, apesar disso já ser fantástico e surpreendente, Jesus está já conversando com os doutores da lei no templo, é interessante a gente saber que as crianças, elas já tinham conhecimento, sabiam do que estavam falando, sabiam as histórias, sabiam recitar os textos. A diferença que se dava é que, posteriormente, aquelas crianças que queriam aprofundar o ensino da Torá, aprofundar os ensinos daquilo que tinham aprendido, eles iam fazer o quê? Eles iam aprender a interpretar a lei com um mestre, com um rabi. Isso que acontecia no processo de educação. Mas a educação era importantíssima para o povo. E dizer isso é dizer que é importantíssima para a Bíblia, para o Antigo Testamento. O tema é educação, isso que eu queria que você enfatizasse na aula. O tema de educação, o tema de ensino, de aprender, de conhecer, está recheado no Antigo Testamento. Nós não podemos esquecer disso. E quando a gente olha a caminhada de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus encarnado, Jesus quando chega, como aos seus discípulos, o que ele chama aos discípulos? O que ele chama aquelas pessoas? Segue-me. Seguir a Jesus, naquela época, nós vemos todo momento os discípulos chamando Jesus de mestre.
Jesus é colocado ali como um professor diante dos seus alunos, que a gente fala do caminho do discipulado. O processo que Jesus está fazendo com os seus discípulos é de um professor para um aluno, de um mestre para um aluno. É isso que está acontecendo. É esse o processo que está sendo... Nós estamos caminhando pela Bíblia. Ali, Jesus está sendo um mestre para os seus discípulos. O processo de educação também está ali. Jesus está ensinando as coisas de Deus e relacionando com as coisas do dia a dia, como a forma que eles devem se portar, a forma que eles devem agir. Por exemplo, Jesus trata com seus discípulos de assuntos do governo. Quando vai tratar sobre temas de imposto, eles querem saber daquele seu mestre como eles vão lidar com aquela situação. E Jesus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós não podemos esquecer que aqueles relatos bíblicos do Novo Testamento também estão num relacionamento, num processo de discipulado, de ensino, de educação. A Bíblia é um livro educativo. É isso que Paulo faz ao escrever, por exemplo, a igreja de Corinto, do qual está com problemas lá, e Paulo vai ensinar, trazer recomendações para aquela igreja de como eles devem agir, como eles devem se portar, qual a vontade de Deus para aquelas pessoas. A Bíblia é um livro, todo o seu pano de fundo das Escrituras, trata do tema da educação. Às vezes nós não damos atenção a isso. Às vezes nós não percebemos esse movimento que ela está, mas ela está nesse movimento. Educação, ensino, é importantíssimo para a Escritura. Aí a gente vai para o segundo tópico. Se a Bíblia trata do tema da educação de forma interessante, relevante, a gente pode falar também especificamente do livro de Provérbios. Provérbios como um livro educativo. Então, agora, especificamente, é o tema que a gente está trabalhando, o livro que a gente está trabalhando. Se a gente ler Provérbios 1, 2, a gente vai ver que ela já começa com uma palavra muito importante que é experimentar, compreender, aprender. Aqui, o livro de Provérbios já está caminhando para um ensino de sabedoria do mais sábio para aquele jovem, para os que estão ouvindo, para aqueles que querem aprender como viver, como agradar a Deus, como ser realmente um servo do Senhor, ser povo de Deus. Então, nós estamos aqui num relacionamento de ensino, tá certo? E o que mais nós podemos falar sobre isso? Tem uma frase de um comentador, o Chaplin, que ele explica o seguinte quando ele vai falar sobre o livro de Provérbios. É interessante a gente notar. Um livro de sabedoria como Provérbios não descansa em revelações divinas dogmáticas, mas é um livro da busca humana pela compreensão e pela sabedoria, de modo que isso se aplica à vida diária. Por que nós estamos tratando do livro de Provérbios para a nossa classe de jovens e por que é importante tratar sobre isso? É porque a gente está preocupado, e o professor, você professor e professora, precisa estar preocupado, o intuito da nossa aula, nós estamos preocupados com o quê? Com a nossa prática de vida, com o nosso dia a dia, como nós jovens estamos nos portando na nossa realidade, como nós estamos nos relacionando. Será que as nossas ações, as nossas atitudes estão agradando a Deus? Para medir isso, a gente está olhando o livro de Provérbios. Nós estamos indo para a sabedoria de Provérbios. E a sabedoria de Provérbios ela é muito prática. Isso é importante notar. Ela é uma sabedoria, um ensino, uma forma de educar que se aplica à nossa realidade prática, à nossa realidade do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, aqui é um livro educativo, sim, o livro de Provérbios é um livro educativo e principalmente está preocupado em como nós vamos absorver ele para viver. Então não é uma educação teórica, é esse o objetivo, esse ponto aqui que nós estamos trabalhando quando nós vamos falar sobre o livro de Provérbios como um livro educativo. Às vezes você pode falar assim, o livro de Provérbios é um livro educativo, você pode pensar, mas como assim? O que significa? Não é como o seu livro didático lá na escola, não é como uma apostila, não é um apanhado de informações, é educativo para uma vida prática. É um livro prático que nos educa, que nos ensina, mas para ações reais, para ações do nosso cotidiano. Então, ele toca na nossa realidade, tá? Então, não que o livro de Provérbios não tenha um conteúdo teórico denso, tem esse conteúdo. Mas o grande objetivo dele, além de nós lembrarmos que é um livro educativo, o convite que Provérbios nos faz é como se a gente estivesse dizendo assim, talvez você possa enfatizar isso, professor e professora.
Se a gente está dizendo que a Bíblia, o tema educação é importante para a Bíblia, por livro de Provérbios, além de o tema educação ser importante para a Bíblia, é um lembrete para nós. Educação, aprender conhecimento, não é importante simplesmente para a gente saber, é importante para a gente viver, para a gente praticar, para a gente pôr em prática. É esse o grande X da questão do livro de Provérbios. Ele é um livro educativo, é um livro que vai nos ensinar como nós devemos nos portar, para a gente não ficar com a nossa simplesmente na teoria, mas partimos para a prática, tá? É um livro educativo que convida os ouvintes a um aprendizado de como viver bem, tá certo? A educação da tradição de Israel é fundamental para que se tenha uma vida digna. É isso que nós vamos ver em Provérbios 4:13. Confirmando, é isso que nós estamos trabalhando aqui. Então eu quero fazer a leitura do último parágrafo aí desse nosso tópico 2. Diz assim: ter o livro de Provérbios em mãos, no meio de vários outros livros do Antigo e do Novo Testamento, significa que Deus se preocupa com a educação do seu povo e como eles aplicam o seu conhecimento no dia a dia. Olha que interessante. Se o livro de Provérbios é organizado para ensinar e conduzir, como um sábio falando ao aluno, também precisamos nos preocupar com educar e aprender. Então aqui a gente vai entendendo o começo da nossa lição. Se a nossa lição vai falar sobre estudo, estudar, a gente está começando e partindo de uma ideia que não é da minha cabeça, não é da ideia de alguma outra pessoa, é da ideia da própria Escritura. Estudar é um tema importante que está em todo o panorama bíblico, todo o pano de fundo bíblico e importantíssimo para o livro de Provérbios, porque não está relacionado simplesmente com aprender conhecimento, ter informação, mas estudar, conhecer, aprender, implica totalmente na nossa relação de como vamos viver. Como nós vamos agir no nosso dia a dia. Acertar ou errar também tem relação com o quanto nós conhecemos ou desconhecemos. Então é muito importante o conhecimento, a sabedoria, o estudo. Tá certo? Nosso terceiro tópico. Então, o que Provérbios incentiva estudarmos? O que Provérbios nos incentiva a estudar? Então a gente... O que trata o livro de Provérbios assim? Tá bom, Vitor, estudar é muito importante, é necessário, já entendemos isso. E, especificamente, o que o livro de Provérbios nos incentiva a estudar? A Bíblia, a palavra de Deus? Sim, a Bíblia, a palavra de Deus, nos incentiva a isso. Mas eu quero ampliar essa informação para a gente compreender um pouquinho melhor. Quando a gente falou na aula 1, sobre o autor do livro de Provérbios, nós comentamos que Salomão é a inspiração da sabedoria. Salomão é aquele homem que pediu, que quando Deus pergunta para ele o que ele deseja, Salomão vai dizer que deseja a sabedoria. E quando Salomão recebe a sabedoria, o que Salomão faz? Quando ele tem essa sabedoria, o que os livros históricos vão dizer sobre Salomão? Que tipo de homem ele é? Que assuntos ele trata, ele toca? Olha que interessante. Salomão tem conhecimento para governar o povo, para tomar decisões de estruturação de uma cidade, de um templo, para falar sobre biologia. Você pode acompanhar em Provérbios 4, 33 e 34, Salomão tratando de biologia. Provérbios 28, 16, Salomão falando sobre política. Provérbios 1, 8, Salomão falando sobre família. Provérbios 18, 11, sobre economia. 1, 10, ética. O que significa? Que o maior exemplo de sábio para Israel é alguém que conhece sobre muito de várias áreas da vida, com o temor ao Senhor. Porque às vezes a gente vai falar sobre estudar na igreja, ou usa a Bíblia para falar sobre o tema da educação, e a primeira coisa que nós pensamos é verdade, precisamos estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus. É verdade, nós precisamos estudar muito mais a Bíblia, muito mais a palavra de Deus, ainda mais quando nós temos a informação que crianças de 10 anos já decoravam todo o Pentateuco. Realmente, nós somos falhos e negligentes em muito nossos estudos bíblicos, muito nosso contato com a palavra de Deus. Só que nós temos que entender tudo o que esse texto está nos dizendo e o princípio que Provérbios está nos ensinando. Provérbios está dizendo que, além de se preocupar com o que você está estudando, ele está nos incentivando que estudar é importante. E estudar todas as áreas da vida. É isso que os textos de Reis, depois a gente pode ler, 1 Reis 4:31, vai mostrar Salomão como o maior sábio. Salomão, o exemplo de sabedoria,
ele trata de todos os temas possíveis. Ele tem conhecimento de todos esses temas. E o temor que ele tem a Deus, então o relacionamento dele com Deus, com a palavra de Deus, implica em toda a sabedoria dele, em como ele se relaciona com os outros temas das áreas da vida. Então, o cristão, o jovem cristão, não pode pensar que assunto de educação, de estudo, é algo que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque tem total relação. Aprender sobre as coisas, sobre os temas variados que nós podemos aprender, os estudos variados que podemos ter, tem total relação com a vida, com as ações da nossa vida, com o nosso cotidiano. E Deus, ele se preocupa com isso. Por isso que, por exemplo, o Reis vai mostrar a importância de Salomão para o povo de Israel. Então, o que eu queria ler aqui com você é o seguinte. A conclusão aqui do último parágrafo desse tópico diz: o autor de Provérbios deseja ensinar e educar. E os ouvintes precisam querer aprender e pôr em prática o aprendizado. Estudar é a base para viver bem e por isso o livro de Provérbios é estruturado na ideia do sábio e da sabedoria, conduzindo o aluno e discípulo. Provérbios nos incentiva a estudar os mandamentos de Deus, relacionando com os diversos temas e dilemas da vida. Então, professor e professora, o jovem que está aí na sua sala, na sua aula, ele precisa conseguir relacionar o tema da educação e dos estudos, da vida dele, do cotidiano dele, com a palavra de Deus. É como se a gente dissesse assim, que o jovem ele tem a oportunidade de ir para a escola, estudar na escola. E às vezes a gente passa pelo período da escola, o ensino médio, desprezando aquilo, achando que não tem necessidade nenhuma. A gente é cristão, a gente vai para a igreja, mas escola é algo secundário, não tem nada a ver. E a gente precisa parar com esse tipo de pensamento. A gente precisa entender que os nossos estudos, o que a gente vai aprender, vai ter total relação com a nossa vida e nossas ações depois. Aquele jovem que depois vai fazer advocacia, vai estudar direito, ele pode cumprir a palavra de Deus, ajudar as pessoas fazendo justiça. O médico, quando a pessoa está estudando medicina, ele vai estar ajudando e servindo as outras pessoas com o conhecimento adquirido. Por isso que o livro de Provérbios, e Salomão como exemplo de sabedoria, ele consegue relacionar o nosso temor a Deus, a nossa dedicação ao Senhor, com a nossa prática de vida nos demais conhecimentos. Então isso significa que Provérbios nos incentiva... O que Provérbios nos incentiva a estudar? Incentiva a estudar a palavra de Deus, a lei de Deus, a voz de Deus e relacionar isso com todas as áreas do conhecimento possível. O livro de Provérbios é um convite para estudarmos, para aprendermos, para desejarmos conhecer mais, porque queremos saber a sabedoria, queremos ouvir a sabedoria, queremos entender coisas que nos ajudam a viver bem, a tomar as decisões corretas. Nós podemos tocar em todos os outros temas e não podemos ter medo de falar e trazer a interdisciplinaridade dos outros assuntos para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso temor ao Senhor. Temos que relacionar isso. O livro de Provérbios é um convite para estudarmos e amarmos a sabedoria, amarmos o conhecimento. Tá certo? Aí, falando isso, a gente vai para a segunda parte. A gente vai tratar na segunda parte sobre o aprendizado para os nossos dias. Então, se a gente já falou sobre a importância do estudo da educação na primeira parte, agora a gente vai tratar sobre esse tema nos nossos dias. O primeiro tópico aí é a necessidade de relacionar Provérbios com os dias de hoje. Só que aí a gente vai para cá. Uma juventude que não estuda. Esse tópico é interessante. Tem uma informação aqui que eu quero ler com você já no primeiro parágrafo. Diz assim: os relatórios da escola dominical demonstram uma grande queda na participação da juventude nas aulas de ensino. Ainda que possam existir vários fatores que contribuem para isso, percebemos que as novas igrejas que surgem hoje, principalmente com a sua maioria de jovens, é constituída de cultos bem elaborados no seu design, louvores e estrutura, mas não há uma preocupação com uma educação bíblica consistente. Talvez isso possa demonstrar que a atual geração não tem tanto interesse em estudos, pelo menos de modo geral. Essa afirmação é um pouco forte, mas eu queria refletir um pouco com você, professor, e talvez você tenha uma grande oportunidade de refletir isso com seus alunos, porque agora que a gente está indo para um relacionamento do tema do estudo para os nossos dias, é a grande oportunidade que você tem de conversar com o seu aluno, ouvir o seu aluno e tratar desse tema tão rico e tão importante.
Aqui, se a gente for olhar o nosso campo em geral, ou olhar muitas igrejas, muitas Assembleias de Deus, nós vamos perceber que existe um fator que tem acontecido que é uma reclamação de menos jovens frequentando as igrejas. É claro que isso talvez não se aplique em todas as congregações, talvez em alguma realidade que se esteja inserindo seja ao contrário, mas nós estamos falando de um panorama geral, de forma geral. O número de jovens que se interessam pela escola dominical tem diminuído. E se a gente fazer um comparativo com os nossos pais, com os nossos avós, que iam para a Assembleia de Deus e tinham prazer de estar na escola dominical, muitos jovens não têm o interesse de estudar a palavra de Deus, de aprender sobre a palavra de Deus. E algumas pessoas podem dizer assim, dar várias justificativas para isso estar acontecendo. E antes da gente ter as nossas desculpas para trazer sobre o porquê isso está acontecendo, a gente pode também dar uma olhada num outro fator, que existem muitas igrejas novas surgindo. Igrejas de pastores mais jovens, igrejas aí com cultos elaborados no seu design, na sua estrutura, para atrair a juventude. E se a gente olhar essas igrejas novas, você vai perceber que muitas dessas igrejas não têm uma preocupação com o ensino. Tem uma preocupação de fazer bons cultos com algum sermão, alguma palavra que vai ser dita. Mas um estudo sistemático, contínuo da palavra de Deus, a maioria dessas igrejas novas não se preocupam com isso, que é a história, a raiz da escola dominical. Então, juntando essas duas informações, o que eu quero tratar aqui e trazer para você, e talvez seja importante enfatizar, é que juntando essas duas informações, talvez um grande fator, uma grande preocupação que nós temos que ter é que estudar, gastar tempo com o estudo, talvez seja um problema da nossa geração, dos nossos jovens, da nossa cultura, de um desprezo ao conhecimento, um desprezo ao estudar. E dizer isso, pegando essas informações, podem ser confirmadas com uma outra informação que nós temos aqui no penúltimo parágrafo. O levantamento do PISA de 2018 demonstra que alunos de 15 anos estão entre os últimos aqui no Brasil, colocados no mundo em aprendizado de ciências humanas e matemática. Já no meio universitário, é assustador a informação da INFA, que diz que apenas 22% dos universitários alcançam excelência na alfabetização. O que eu estou querendo dizer com isso? Tanto o ensino religioso, nós estamos percebendo que existe uma falta de interesse, como no ensino secular, nós também não alcançamos aqui na nossa sociedade, na nossa cultura, excelência. Os relatórios do ensino médio e do ensino universitário, comparado com países muito mais pobres que o Brasil, que tem uma estrutura muito mais com déficits maiores do que o nosso país, nessa realidade, o Brasil às vezes se apresenta pior. Então isso significa que nós temos um problema com a educação, com o ensino, em querer aprender ou a forma que ensinamos. Isso é uma constatação de fato. Então talvez a gente, os professores, tem que fazer essa avaliação, esse diagnóstico nos nossos jovens e com os jovens. Será que os jovens, eles gostam de estudar, eles se preocupam com estudar, eles têm a ciência e a consciência de como é importante entender as coisas de Deus, entender o tempo que ele está gastando na escola, entender aquela profissão que ele está aprendendo, como aquilo tem total relação com o seu dia a dia, com o seu próximo, com a sua vida. Aprender, dominar algo, conhecer é fundamental, como a gente viu anteriormente. E nós temos percebido que muitas vezes esse tema tem sido negligenciado pela juventude. Então isso é um problema, isso é um diagnóstico que nós estamos apresentando aqui. Então a gente faz, no terceiro tópico, um alerta para esse cenário. É um alerta que a gente vai fazer. Provérbios 22, 17 e 18 vai dizer assim, esse texto é o contraponto do que nós estamos falando. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-la no íntimo e tê-lo em toda a sua ponta de língua. O livro de Provérbios, já que a gente apresentou um diagnóstico da nossa realidade, da nossa sociedade, o livro de Provérbios ele é um convite a não vivemos assim. Não podemos ser jovens, ser professores que desprezam o ensino, o estudo, a educação. Não podemos ser assim. Nós precisamos caminhar para uma outra ponta, a ponta sugerida por Provérbios. Precisamos prestar atenção e ouvir os sábios. Esse é o caminho da educação. Como aprendemos? Aprendemos com quem é maior do que nós, com quem sabe mais do que nós. É despejado em nós conhecimento.
E aqui o sábio, ele ensina para nós que nós devemos desejar esse conhecimento. Então isso aqui já é um ponto importante. Precisamos desejar esse conhecimento. E se a gente olhar para a história da própria escola bíblica dominical, ela é uma história interessante. A escola dominical, ela surge, e esse tema da educação é rico para o nosso campo, para a nossa igreja, porque a escola dominical surge com Hanks, que ele via muitos jovens numa situação de marginalidade na Inglaterra, jovens que estavam na rua, se relacionando com a criminalidade, com as drogas. E ele via aqueles jovens e ele falava, a gente precisa fazer alguma coisa para esses jovens. A gente precisa fazer alguma coisa. E ele era um irmão, um crente, ia numa igreja, e ele via aqueles jovens e falou, eu preciso fazer alguma coisa que esses jovens estão se perdendo. Eu estou contando aqui para você um pouquinho da história da escola bíblica dominical. Esse homem, o que ele faz? Ele começa a reunir os jovens que estão lá e levar para um salão para ensinar aqueles jovens o básico, educação básica, português, álgebra. Ele levava aqueles jovens para ensinar aquilo, para que eles fossem alfabetizados. E, naqueles intervalos, ele orava com aqueles jovens e uma das fórmulas dos livros que ele dava para educar aqueles jovens era a própria Bíblia. Aqueles jovens passavam a ler o texto, aprender a ler a Bíblia, aprender a fazer coisas de matemática, aprender a ter aulas de etiqueta, de como se portar, de como falar, de como cumprimentar. Esse homem, ele começa a dar esse ensino para essas crianças. E a gente começa a ter resultados nisso. Depois de um grande período trabalhando com esses jovens, Hanks mostra os relatórios, as estatísticas que ele tem. Os jovens que entram naquele programa que ele sugere de aprender as coisas de Deus e aprender português, matemática, ensinamentos de ética, quase nenhum volta à criminalidade. Quase todos eles são transformados como pessoas com o seu caráter e toda a estrutura. E é isso que depois vira e surge a escola dominical, que é todos os domingos ir até a igreja aprender. E agora a gente trata mais o ensino cristão bíblico, mas nasce aí o intuito. E é isso, essa inspiração, esse diagnóstico de Hanks que vai fazer a escola pública. Então hoje a gente vai para a escola, né, escola pública, a inspiração da escola pública é do método da escola bíblica dominical. É esse método que inspira a educação pública. E os cristãos, de tanto se preocupar com a educação e com os estudos, eles sempre fizeram coisas grandiosas. Então a gente está falando aqui de um tema que implica em como viver. Ser cristão e a vida cristã está totalmente relacionado com o conhecimento que a gente abarca. No século II, os cristãos, eles fizeram uma experiência grandiosa. Enquanto os romanos, já existia, por exemplo, medicina, uma alta medicina. E os romanos, eles davam saúde, era uma saúde particular, que a gente vai colocar assim, davam essa assistência para todos aqueles que pagavam. Então, se você tinha dinheiro para fazer tratamento, você ia até lá, nos hospitais que existiam e pagavam. Ou se você era um cidadão romano, somente cidadão romano, você tinha alguns privilégios para ter acesso ao tratamento médico. E os cristãos, no século II, eles começam a fazer uma experiência diferente. Eles que estavam nas suas igrejas, nas suas pequenas igrejas, eles começam a perceber que muitas pessoas ficavam necessitadas, chegavam doentes, e os cristãos começam a acolher as pessoas necessitadas dentro da igreja para tratar das suas doenças. Então, muitos cristãos no século II que vieram de questões seculares ou aprenderam sobre medicina, a gente já tem aí o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, um médico. Os cristãos que já tinham conhecimento de medicina começam a ajudar os forasteiros, os estrangeiros, independente da religião deles, da raça deles, independente da onde eles vinham. Todos que tinham necessidade, os cristãos ajudavam nas suas igrejas a curar as suas enfermidades. E é daí que surge, posteriormente, a saúde pública, o sistema de saúde público. É de uma inspiração cristã. Eu estou dando esses dois exemplos para você, professor e professora, para você talvez usar na sua aula, para você enfatizar, colocar na cabeça do jovem que está lá, como educação tem total relação com a vida cristã. Nós não podemos distinguir estudo secular e aprendizado secular com a nossa vida cristã e o nosso dia a dia. O nosso temor ao Senhor. É isso que o livro de Provérbios nos alerta. E esse alerta que a gente quer fazer para o cenário que nós estamos vendo. Então, enquanto muitos jovens não estão preocupados com o tema do ensino, da educação,
a gente propõe e lembra os nossos jovens que o tema do ensino e educação é rico e fundamental para a caminhada cristã. Precisamos nos preocupar em estudar e ensinar. Temos que nos dedicar a isso. Principalmente nos nossos dias, onde nós estamos nas redes sociais, onde todo mundo emite a sua opinião, onde todo mundo tem algo a dizer, algo a compartilhar. Nós temos que lembrar os nossos jovens que nós não estamos aqui para dizer simplesmente o que nós achamos que tem que ser dito, não estamos aqui simplesmente para compartilhar informações superficiais. Nós somos convidados a ter esse espírito cristão, aqueles que aprendem, conhecem, entendem as coisas e aí sim servem, entregam, ensinam. É essa caminhada cristã. Dito isso, a gente vai pro outro tópico, que é o último. Como aplicar a inspiração de Provérbios hoje? Como a gente faz isso? Se educação, se estudo é importante, e essa lição é muito rica, como que a gente aplica hoje? Então a gente vai dar algumas sugestões práticas para você, professor, sugerir para o seu aluno, para a sua aluna, de como nós fazemos isso. A lição que nós estamos tratando hoje, ela precisa tocar na nossa prática, no nosso dia a dia. Então é importante, ao final de cada lição, você sugerir ao jovem algo que ele possa fazer na sua semana, um exercício prático que ele possa tomar nota, fazer, para fazer aquela lição se aplicar na sua vida. E eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente pode fazer. Primeira coisa, a gente tem que, diante dessa lição, a gente podia se preocupar. Leitura devocional da palavra de Deus. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a gente precisa manter uma prática de leitura da palavra de Deus. Então, se educação, se estudo, se ensina é um tema importante, a gente como jovem, nós professores, precisamos gastar nosso tempo. Isso aqui é o grande investimento da nossa vida, numa leitura devocional. Faça um plano de leitura com a sua classe, proponha a leitura de um livro da Bíblia. Aí a grande oportunidade, vamos ler todos juntos o livro de Provérbios, em um mês, em uma semana. Faça esse convite, temos que manter constantemente a leitura da Bíblia. Nós que somos cristãos, que somos o povo de Deus, não podemos, nós como jovens, não é porque somos jovens e nós não vamos ler a palavra de Deus, achar que não, você tem toda a oportunidade de ler no seu celular, de ouvir a Bíblia enquanto você está fazendo alguma coisa. Não perca esse desejo e essa vontade de manter uma leitura, uma prática de leitura da palavra de Deus. Precisamos gastar nosso tempo com esse ensino, com esse aprendizado. A segunda coisa, como uma outra forma de manter esse aprendizado, de valorizar esse tema do ensino, da educação, é participar da EBD e os ensinos da nossa igreja. A escola dominical, o ambiente da escola dominical, eu contei aqui um pouquinho para vocês sobre a história, a gente não pode perder essa riqueza. A gente tem que valorizar a oportunidade que nós temos de nos reunir e de falar das coisas de Deus, de falar da palavra de Deus, de conversarmos. Então a escola dominical precisa ser esse ambiente onde a gente aprende, onde a gente conhece, onde a gente expõe textos, ouve uns aos outros, sai dali mais inteligente do que entrou, sai dali conhecendo uma coisa a mais de Deus do que não sabia antes. Importante a gente manter a nossa participação, participar da escola dominical, e você, professor e professora, aproveite essa hora para você relacionar o ensino que você está ministrando com esse tema, com esse tópico. Nós estamos falando sobre estudo, sobre educação, e a grande oportunidade que você tem de mostrar para esses alunos a importância da escola dominical, a importância de estar ali estudando, de fazer um compromisso com eles e um convite de estudar mais, de se dedicar mais a estar na escola, de ler a revista. É importante isso. Terceiro ponto, que é uma proposta que eu acho que todos podemos fazer, é a leitura de livros cristãos. É um terceiro tópico. Que a gente está tocando aqui nos ensinos em termos mais, entre aspas, religiosos, mas que relacionam, é isso que eu sempre fiquei batendo na tecla, relacionam com a nossa vida. Mas você que é jovem, você precisa dedicar um pouco do seu tempo esporadicamente, e se possível, constantemente, a fazer a leitura de livros cristãos. São diversos livros que temos a oportunidade de ler e seria interessante você começar a consumir essa literatura. Às vezes,
você não sabe o que a igreja acredita, não sabe o que está sendo pregado, você tem essa dificuldade e às vezes a gente, para suprir nossas dificuldades sobre os temas da Bíblia, sobre Deus, para suprir as nossas dúvidas, a gente quer que todas as informações cheguem até a gente, alguém chegue e explique pra gente, o pastor um dia fala no culto, mas você pode se aperfeiçoar, você pode comprar um livro, você pode ler. Eu sugeri aí na revista alguns livros muito interessantes que todo jovem tem que ler pelo menos uma vez na vida, não pode passar por essa vida sem ler esses livros. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, é um livro fantástico, você não pode passar por essa vida sem ler esse livro. Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, é um livro fantástico. Tem um livro Espírito na Igreja, de Craig Keener. São alguns livros, algumas sugestões de que você possa começar a criar esse hábito. Estudar, aprender é fundamental e precisamos tomar essas iniciativas. Uma outra proposta que talvez, professor, você possa fazer aos alunos é eles fazerem uma formação de um grupo de leitura. Por que não? Porque se educação é um tema tão importante, por que a gente não faz um grupo de leitura? Se a gente não se reúne e alguns jovens que têm esse desejo, faz um grupo no WhatsApp, começa a conversar, escolhe um livro, lê junto, comenta sobre esse livro. Tem um livro fantástico que mudou minha vida, que chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livro que ensina a como ler livros. Esse livro é fantástico. Talvez você possa começar por esse livro. Como ler bem um livro? Como absorver o conhecimento que eu estou lendo? Às vezes você não tem essa prática de ler, mas eu quero começar a aprender, quero começar a estudar. Aqui é um belo livro para você começar a ampliar a sua vida intelectual. Essas, professores e professoras, são algumas sugestões para tentar relacionar o tema que estamos trabalhando, a importância do ensino, com a nossa vida. E aqui eu parto para a conclusão. Quero ler com você. Para uma vida que vale a pena ser vivida, temos que iniciar exatamente pelo começo. Olha que interessante. Aprendendo. Para termos uma vida de sucesso, e aqui quando eu falo sucesso, você não precisa simplesmente pensar em riqueza, em prosperidade, não precisa pensar simplesmente nisso. Estou falando da paz que você tem, você encontrar o sentido da sua vida, você viver bem, você conseguir realizar muitos dos seus projetos. Para ter uma vida que vale a pena ser vivida, temos que começar pelo começo, que é aprendendo, que é valorizar o aprendizado. Isso é importante. Se a nossa sociedade, está aqui no primeiro parágrafo da conclusão, tem caminhado numa contramão da dedicação ao estudo, cada um de nós, de forma independente ou coletiva, precisamos ir contra a corrente e valorizar o conhecimento. Gente, isso aqui precisa ser enfatizado. Precisamos ir contra a maré, contra as estatísticas que têm sido apresentadas sobre essa preocupação dos estudos. Nós precisamos ser uma Assembleia de Deus, um grupo de jovens, uma classe da escola dominical, de jovens, de mulheres, de homens, que se preocupem em aprender, de ter conhecimento, de transmitir conhecimento, de tratar. Nós precisamos de jovens que saibam tratar sobre política, saibam tratar sobre ética, precisamos saber falar sobre todos os assuntos disponíveis aí, os assuntos que estão tocando nossa sociedade, precisamos saber conversar sobre isso, mas não é falar por falar, não é simplesmente transmitir a opinião dos outros. Nós precisamos gastar tempo em estudar, em conhecer. Porque assim, juntando o nosso temor ao Senhor, o aprendizado da revelação da palavra de Deus, com tudo que nós vamos absorvendo, aprendendo e retendo o que é bom, nós vamos poder influenciar a nossa sociedade, vamos poder abençoar outras pessoas, tanto nós, irmãos, uns aos outros, como a igreja abençoando o mundo, assim como um cristão abençoou o mundo criando uma escola dominical que depois virou um sistema público de ensino. Assim como os cristãos do século II começaram a se reunir, aqueles que tinham a sabedoria de usar a medicina com aquele coração em amor, acolhendo as pessoas necessitadas, inspirou a sociedade a criar um sistema público de saúde. Nós, como cristãos, precisamos unir e relacionar isso. A palavra de Deus é nossa fonte de inspiração e nela contém um caminho de salvação e esperança para todos que creem. E o livro de Provérbios faz uma relação do conhecimento acumulado das questões da vida e do cotidiano e do temor ao Senhor e seus mandamentos. Então, o sábio, ele deseja transmitir isso aos ouvintes, que devem escutar atentamente e desejar a sabedoria. E nós também somos convidados pelo livro de Provérbios e por essa lição número 2, a entrar nesse movimento de aprendizado,
de temor ao Senhor, valorizando o ensino, a educação, os estudos. Que cada jovem, ao terminar essa aula, ele possa sair com clareza, com compreensão, que ele precisa se dedicar muito, muito mais a uma vida de estudos e uma vida de educação, porque isso implica toda a sua vida, todo o seu dia a dia, todo o seu estilo de vida, que é o que estamos trabalhando nessa revista. Estudar, estudar, estudar. É isso que nós precisamos continuamente como juventude cristã. Então, deixo meus abraços para você. Nos vemos na próxima lição, se Deus assim nos permitir.